Irmãos, nós precisamos saber onde queremos chegar. Não só onde queremos chegar, mas como chegar lá. Primeiro você precisa saber onde você quer chegar. Depois você precisa saber como alcançar aquele ponto que você quer alcançar, entendeu? E Ruth sabia onde ela queria chegar. Por isso ela alcançou o altar com Boaz. Porque ela tinha um propósito de vida que na verdade não estava completamente revelado no começo. Mas quando ela recebeu aquela revelação de Deus, de fato, foi quando ela decidiu seguir Noemi. Apesar de todas as dificuldades possíveis, imagináveis, que estavam à sua frente, ela decidiu seguir Noemi. Noemi, irmãos, é provavelmente a principal figura do Espírito Santo no Velho Testamento. O principal tipo do Espírito Santo no Velho Testamento. E Noemi foi aquela pessoa, o Espírito Santo é essa pessoa, que se você quiser, e se você seguir os passos necessários que Ruth seguiu, você vai chegar ao altar com o seu Boaz. Você vai chegar lá, né? Então com Ruth nós aprendemos essa caminhada aí, entendeu? Vamos para Ruth capítulo 1. Juízes, Ruth. Para aqueles que não assistiram às primeiras aulas, eu dei 9 aulas aqui sobre Ruth, especialmente capítulo 1 e capítulo 2. E hoje vamos voltar ao capítulo 1. Para aqueles que não assistiram, esse material está publicado pela MCM, em MP3, e eu acho que em DVD também. E eu não sei se ainda está no site do Ouvir e Crer, esse material, não sei. Mas seria muito bom se você tiver realmente interesse em... Se você quiser casar com Jesus, se você não quiser, não tem problema não. Você não precisa também estar examinando esse material não, mas seria muito importante, entendeu? Vamos ver comigo aqui em Ruth capítulo 1. E nós vamos começar hoje, e talvez no próximo momento que eu puder voltar aqui, provavelmente será, porque, vamos ver, né? Eu não vou prometer no momento, mas eu creio que vai ser sim. Vamos então começar a entender o coração de uma moça, que é a principal figura da igreja no Velho Testamento, Ruth. Quando ela ficou viúva, a sogra dela ficou viúva, a concunhada dela ficou viúva, órfã. Então eram 3 viúvas. E naquela circunstância difícil, Noemi decidiu voltar para Belém. Estou dando um pano de fundo rápido para chegar no ponto já que eu quero chegar. E quando elas estavam voltando para Belém, as 3, veja 1:8. Se você abriu a sua Bíblia em Ruth, veja 1:8. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. Então, Noemi disse: olha, minhas filhas, voltem para a casa de vocês. Elas já estavam na estrada. Esse ponto é importante. Elas estavam já caminhando para Belém.
E então Noemi adverte as noras dela para voltar. No versículo 11, ela fala de novo, porque as moças falam assim, não, no 10, no final do 9, não, iremos contigo ao teu povo. Olha a decisão delas, iremos contigo ao teu povo. As duas decidiram seguir a sogra. No entanto, Noemi fala no 11, voltai minhas filhas, por que irias comigo? Presta atenção, se você tomar uma decisão para chegar no altar com ele, você terá N situações que você provavelmente vai querer voltar. Pode ser que Deus conduza você, o Espírito Santo, ao momento de desespero. E você terá que deixar algumas coisas para trás. Não é possível você chegar no altar sem perdas. Não tem jeito. Não é possível você chegar no altar com ele sem perdas. É o caminho. Então, você vai ser provado. Isso, irmãos, dando um exemplo pessoal, quando na reta final, quando o Senhor estava me preparando para essa obra que Ele me confiou, eu fiquei cerca de 3 anos no escuro. Ele não falava comigo. Eu cheguei um momento, eu perdi tudo. Chegou um momento em que eu perdi a esperança. Um momento que eu olha, acabou tudo, acabou. E ele muitas vezes, ele faz isso conosco. Se você quiser mesmo casar com Jesus, você vai passar por momentos muito parecidos. Noemi fala, volta minhas filhas, volta. E ela dá aqui uma série de argumentos, porque elas deveriam voltar. Então, argumento para voltar não vai faltar. Eu me lembro que aí por meado de 1995, abril, maio, por aí, eu não tinha mais nenhuma expectativa de futuro ministerial. Peguei o avião, depois de 3 anos, praticamente 3 anos sem pegar microfone, como pastor. A pastora Esmeralda me convidou para ministrar em Belo Horizonte. Ela esteve até aqui agora no encontro profético. Eu fui. Peguei o avião aqui em Goiânia. O avião tinha uma meia dúzia de pessoas, 10, 12, 15 pessoas, estava vazio. E a minha fileira de poltronas, eu fiquei na janela, eu estava chorando muito, ali, sozinho, eu e o Senhor. E eu disse assim, Senhor, acabou tudo, eu não sei nem o que eu estou indo, porque eu estou indo agora em Belo Horizonte, não tem mais ministério, perdi tudo, o Senhor levou tudo, não tem mais nada. E eu chorava dizendo que agora tinha acabado tudo, eu entregar ao Senhor, acabou, e pronto, ponto final. Era a minha condição naquele dia. Cheguei em Belo Horizonte, ministrei. No final da ministração, a igreja está muito cheia, uma igreja pequena, mas um salão mais ou menos desse tamanho, um pouquinho mais, muito cheia. Quando eu ia passar a palavra para a pastora Esmeralda, que é a pastora da igreja, lá no fundo, um diácono começou a orar em línguas. E a Esmeralda é uma profeta, sabe aquele profeta de verdade? Ela tem o dom profético. Ela pôs a mão no meu ombro
Irmãos, eu não tinha dito para ninguém sobre aquilo que havia acontecido no avião. E eu até tinha esquecido, porque foi no último dia de ministração que aconteceu isso, no domingo à noite. Ela pôs a mão no meu ombro, falou assim, o diácono orava em línguas e ela interpretava, meu filho, por que você estava chorando no avião? Você disse para mim que você não tem mais esperança. Meu filho, eu hoje te levanto. E assim, daquela forma, o Senhor, naquele momento de desespero, é preciso que entremos nesses momentos, irmãos. É necessário. E foi isso que aconteceu aqui. Então, veja o versículo 14. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Aqui é uma profunda diferença entre dois tipos de crentes. Aquele que desiste na luta. Porque vai ter... irmão, não pense que essa porta é larga, ela não é. Vai ter lutas, vai ter situações, se você quiser, porque Deus vê o coração. Vai ter situações, talvez desesperadoras. Nessa hora, muitos voltam. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Eu vou embora. Eu não aguento mais. Essa caminhada está difícil. Não é para mim. E essas pessoas voltam. Essas pessoas que voltam, por que elas voltam? Elas voltam por causa de uma questão ligada ao caráter. Veja o versículo seguinte. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo. Noemi falou para Ruth. E aos seus deuses. Orfa voltou para os seus deuses. Tudo que ocupar o lugar da vontade de Jesus na sua vida é um Deus que você tem. Tudo aquilo que hoje ocupa o lugar, eu disse, da vontade de Jesus. Esse ar está muito frio para mim, viu? Se pudesse diminuir um pouco o calor, ou aumentar um pouquinho a temperatura ali. É o ventilador. É esse aqui, ó. Tá. Então, irmãos, uma das coisas absolutamente essencial para que alguém alcance o altar com ele é alcançar povos não alcançados. Amém. Sem isso você não chega lá. Eu estou falando para a igreja, eu estou falando para você individualmente. Sem isso ninguém chega lá. E não basta, irmãos, é uma questão de envolvimento. Eu não vou entrar nesse ponto agora, mas estou citando como um fato essencial, porque muitos voltam, e é isso que eu quero que fique fixado na sua mente. Orfa tinha um caráter fraco. Na hora da prova, ela não permaneceu. Ela não continuou. Então, sem um caráter firme, fibra, tem que ter fibra. E sabe como começa isso, irmãos? É com um bichinho que passeia no rosto. É aí que começa. É com esse bichinho que passeia no rosto, entendeu? Tem que ser uma decisão radical.
Aqui está escrito aqui, ó. Porém Ruth se apegou a ela. Esse termo aqui, irmãos, se apegou a ela, a sogra, é o mesmo termo lá de Gênesis 2, quando o Senhor une Adão e Eva. Adão se uniu à sua esposa. É a mesma palavra no hebraico. É uma união inquebrável. Eu estou falando de aliança. Estou falando de aliança. Por causa do caráter diluído do povo brasileiro, do cristão brasileiro, ele tem muita dificuldade de firmar alianças profundas. Ele quer, levanta a mão, ele quer, mas quando vem a prova, ele diz: não estou contigo mais. Deste tipinho. Não estou contigo mais. Isso, irmãos, acontece com pessoas que não estão em santidade. Ela tem deuses na vida dela. Ela não está plenamente disposta a fazer o que Jesus mandou fazer. Ela escolhe o que obedecer e o que não obedecer. Então, veja, eu vou tocar nesse ponto já novamente, mas deixa eu continuar um pouquinho aqui. Olha a insistência de Noemi, verso 15. Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Ela continua insistindo. Volta também, por que você não volta? Não, eu vou em frente. Irmãos, a razão maior, talvez, que muitos não vão em frente para alcançar o altar com ele, é que ele quer, mas ele é fraco. Ele é fraco do caráter. Santificação. Começa por santificação. Santidade. Verdade. Irmãos, nós não podemos inventar a Bíblia. Nós não podemos criar uma interpretação. Não. É o que está escrito, está escrito. E ponto final. Está escrito. Ponto final. Está escrito. Ponto final. Irmãos, Ruth se apegou a ela. Então, foi o caráter de Ruth, que conduziu Ruth ao altar. Ruth não tinha, aparentemente, não tinha nada para alcançar, mas ela tinha uma coisa essencial. Porque quem não tem um caráter de santidade verdadeira, não consegue fazer alianças profundas. Não consegue. Entendeu, irmãos? Ele vai até um certo ponto, mas ele volta. Ele retrocede. Entendeu? Aí, irmãos, olha o que acontece. Aqui é o ponto-chave. Verso 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Ela queria obrigar a nora: volta. Aí ela falou assim para a sogra, não adianta, eu vou seguir. Eu vou em frente. Irmãos, essa moça, ela tinha o quê? Ela tinha uma revelação interior. Ela tinha. Ela não tinha toda a revelação, mas ela sabia que o caminho era aquele.
seguir com a sua sogra. Ela sabia disso no seu íntimo. E você vê quantas vezes Noemi insiste, minha filha volta. Ó, não me instes para que te deixe. Não adianta, eu vou em frente. Eu vou te seguir. Até o fim eu vou te seguir. Então é esse caráter, irmãos, que nos conduz ao altar. Entendeu? Não é, você pode talvez orar, você ora, você lê a Bíblia, você ora em língua, você ora muito, mas na hora do fogo, daí que vem a prova do fogo, sabe? A prova vem. E às vezes, irmãos, acontece mais ou menos assim, ó. Porque tem fornalha pela estrada fora. Tem fornalha? Tem fornalha. Só que tem uma coisa, irmãos. Aqueles 3 jovens, eles tomaram uma decisão antecipada. Eles combinaram. Se o rei jogar a gente naquela fogueira, a gente vai queimar lá, mas a gente vai. A gente não vai se dobrar perante aquela imagem. A gente não vai. Só que eles não sabiam de uma coisa. Quando eles desafiaram o rei, sabe, ó rei, ó a expressão deles, sabe, ó rei, eles falam, né? A gente não vai se dobrar perante essa imagem, não. Sabe, ó rei. Eles não sabiam de uma coisa. Porque às vezes você está na fornalha, né? A coisa está difícil. Está quente demais. Mas você não sabe que vai acender 7 vezes mais. Você não sabe. Entendeu? Eles não sabiam que a fornalha ia ser acesa 7 vezes mais, entendeu? Então, meu irmão, olha, deixa eu falar para você. Se nós entendermos a atitude de Ruth e seguirmos o caminho que ela seguiu, nós alcançaremos o altar com ele. E não tem outro jeito. Por isso esse livro está na Bíblia. O Espírito do Senhor nos trouxe essa revelação maravilhosa para que alcançássemos o altar. Veja bem. Veja uma coisa aqui, irmãos. Qual a diferença entre obediência e submissão? Eu vou rapidamente dar um conceito para vocês, mostrando essa diferença. A obediência, até escrevi um livro sobre isso, os 4 níveis de obediência. A obediência, ela tem o nível 0, que eu chamo de nível 0 por quê? Porque você já é crente, você está na igreja, mas você faz o que você quer. Você decide sobre o seu amanhã. Isso é nível 0, entendeu? Então, o nível 0 você está salvo, você nasceu de novo, maravilha. Mas você decide o que você quer. Você governa sobre o seu amanhã. Enquanto você governar sobre o seu amanhã, você está no nível 0 de obediência. Eu não sabia, irmãos, porque quando o Weber assumiu a igreja lá em Montes Belos, foi em final de janeiro de 93, irmãos, estava tudo bem lá. A MCM começando, final de janeiro também. 93, certeza. 93. Ok, não vamos brigar por causa disso. 92, vamos lá. Final de janeiro, irmãos, estava tudo bem, a coisa estava caminhando, entendeu? Estava maravilha, estava tudo legal, entendeu? E eu ainda clinicava, eu estava ali, a família, eu sou muito de família, filhos ali, os filhos ali,
né? Próximos, né? A Luciana estudando medicina e tal, mas estava uma maravilha. De um certo ponto de vista estava. Um dia, foi no dia 8 de abril de 96. O Senhor falou comigo: agora você não vai mais ficar aqui. Bom, depois de 30 anos que eu estava lá. Foi numa tarde, irmãos, você não vai mais ficar aqui. Conversei com a minha esposa. No dia seguinte, de manhã, tipo 8 da manhã, coloquei duas malas no porta-mala do carro. E nós saímos. Eu chorava muito, ela chorava também. A gente não chorava de tristeza, mas o sentimento é que nós estávamos caminhando para Ele. Esse era o sentimento, entendeu? Eu ali os primeiros 10, 15 quilômetros, guiando o meu carro bem devagarinho, todos os carros ultrapassando, né? E eu olhei para Lili e falei: Lili, ela falou assim para mim: não precisa falar não, eu já sei, é para nunca mais voltar. É o que o Senhor tinha falado comigo naquela hora, para nunca mais voltar. Enquanto você governar sobre o seu dia de amanhã, você não vai começar a caminhada. Você não vai começar a sua caminhada, entendeu? A nossa vida, irmãos, esse é o caminho. Ruth, irmãos, ela se submeteu à sua sogra. Ela não sabia do seu futuro. Ela viúva, a sogra viúva, ela não tinha entendimento, revelação sobre o seu futuro. Você não tem que ter. O seu amanhã não pertence a você. O seu amanhã pertence ao Senhor. Você está aqui hoje, mas você pode ser que não esteja aqui amanhã. E eu fui. Eu e minha esposa, nós saímos. Qual era o nosso destino no amanhã? A gente não sabia. Eu tinha perdido tudo. Eu que possuí uma concessionária de automóvel, eu fiquei 8 meses sem carro. Depois de 8 meses, o pastor Nivaldo viajou para a África e deixou um carrinho bem velho que ele tinha comigo. E com aquele carro eu fiquei alguns meses. Assim, irmão, você não sabe. E não precisa saber. Não precisa. Porque você se lança nos braços dele. E pronto. Quando Jonas comprou passagem para Tarsis, ele pagou o bilhete. Quando ele foi para Nínive, ele não pagou o bilhete. Não pagou. Mas aí eu pergunto para você, quando ele foi lançado no mar, que decisão ele podia fazer sobre o seu dia seguinte? É ali que o Senhor quer nos conduzir. O mar na Bíblia fala de nações. Os povos agitados. Irmãos, os povos estão agitados. Eu creio que Jesus volta até o ano que vem no máximo. Eu creio, não vou marcar, não posso. Mas eu creio e eu estou vivendo para isso. Que Jesus volta agora. Eu creio nisso. Mas que nós vamos, antes dele voltar, nós vamos viver um avivamento no Brasil. Eu creio nisso.
Eu creio nisso. Eu estou escrevendo um livro. Chama-se O Avivamento dos 7.000. Meu Deus, eu estou dentro desse negócio. Amém. Quem quer? Nós vamos lançar esse livro no encontro de pastores em Caldas Novas. Eu quero todos os pastores e líderes aqui em Caldas Novas, dia 4 de agosto, até dia 8. O pastor de vocês pode abençoar ou não? Pronto, tá aí, ó. Né? Isso. Irmãos, o nível 0 de obediência, você governa sobre o seu dia de amanhã. Entendeu? O que é o nível 1 de obediência? O nível 1 de obediência, ele se confunde com a submissão, mas ainda não é plenamente a submissão, mas ele se confunde. O que é o nível 1 de obediência? É quando você, por exemplo, o senhor, porque o senhor já era amigo de Pedro e André, o irmão dele, eles foram criados ali na Galileia, eram amigos conhecidos, e só que aí o senhor, um dia falou: Pedro, vem, falou ele e o irmão dele, vem após mim, eu vos farei pescadores de homens. Aí, irmãos, olha o que acontece. Está escrito lá em Mateus 4, que e eles deixaram as redes imediatamente. A ideia que dá é que eles deixaram o navio ou barco à deriva. Talvez tinha lá um timoneiro, alguém que pudesse remar o barco até a praia, mas eles deixaram as redes imediatamente. Isso é nível 1. São 4 níveis, esse é o 1. Eles deixaram as redes. E quando vem, logo em seguida, está João e Tiago pescando, e o Senhor os chama, não fala que seriam pescadores de homens, não. Diz lá o texto de Mateus 4, que eles deixaram o barco e seu pai no mesmo instante. Então você está aí, você tem seu carro, você tem sua empresa, você tem sua profissão liberal, você tem seu escritório, seja como for, você tem sua fonte de sustento. Uns vão ter que deixar a rede, outros vão ter que deixar o barco. Você decide. Perdão, é Jesus que decide, não é você. Se ele falar, vem, você vai deixar a rede. Ou pode ser que você vai deixar o barco também. Deixa a rede, deixa barco, deixa tudo. Agora você vai se lançar nas águas. Irmão, se afundar, afundou. Se o mar abrir, abriu. Se não abrir, se afunda e pronto. Mas você vai, você vai. Foi o que Ruth fez, irmãos. Não me inste para que te deixe. Não me inste, eu vou contigo. Se o mar abrir, eu vou. Se não abrir, eu vou. Se o barco afundar, eu vou. Eu vou deixar tudo. E foi a decisão dela. Essa é a decisão que cada um tem que tomar para o começo da jornada. Agora, quem se submete à perfeita e plena vontade de Deus, olha o que vai acontecer com essa pessoa. Olha aqui. Porque aonde quer que fores, irei eu. É a segunda frase que ela fala. Aonde quer que fores, irei eu.
ela não tinha nenhum futuro determinado. O sogro dela, irmãos, Elimeleque, havia perdido tudo lá em Belém. Ele era de Belém. Ele era herdeiro, mas ele perdeu a herança. Ele perdeu a propriedade que ele tinha lá em Belém. Perdeu tudo. Elas estavam voltando absolutamente pobres. Então, quando ela fala isso, por que ela fala? Onde quer que fores, irei eu. Eu estava, é impossível não contar alguma experiência nessa área. Eu estava no Tibete, primeira vez que eu fui lá, numa cidade onde não tinha nenhum cristão, nenhum. Mas eu tinha uma palavra para ir ao Tibete, e eu fui. Uma cidade pequena de uns 13, 15 mil pessoas. Andamos uma tarde inteira, não encontramos nenhum cristão. Isso no sábado. Domingo eu saí para tirar umas fotos. E eu tirei umas fotos de umas meninas, umas garotas que serviam sexualmente os soldados chineses, lá naquela cidade, chamada Kassa, a cidade. O nome da cidade, Kassa. Então estavam ali para servir os soldados. Aquilo me indignou, as meninas bonitas, simples, miudinhas, ali, mais alegres, fotografei elas. Quando foi naquele domingo à tarde, eu fui orar. Era um hotel de madeira, no terceiro piso do hotel, eu estava orando, vendo uma cachoeira, um rio. Talvez o país mais lindo do mundo seja o Tibete, Nepal e Tibete, é bonito demais aquilo. Aquela cachoeira, as espumas da cachoeira descendo, eu orando a tarde toda, estava muito frio, lá tem uns cobertores próprios, eu me enrolei naquele cobertor, orando no quarto, muito, muito frio, e eu estava orando pelo Tibete. Comecei aí pelas 2h da tarde a orar. Eu orei o resto da tarde até o começo da noite, lá pelas 8 da noite. Eu orei umas 6 horas mais ou menos pelo Tibete. Já no final da tarde, eu disse: Senhor, o Senhor quer que realmente nós entremos no Tibete agora? Naquela hora, veio à minha mente a história de Sundar Singh. Sundar Singh foi um missionário, um homem de Deus, no norte da Índia, no estado do Punjab. O pai dele era o governador do estado, quando ele se converteu com 15 anos de idade. Foi abandonado, foi deserdado, passou a andar descalço, porque Jesus andou descalço. Um dos maiores exemplos de cristianismo que existe na história é desse homem. Resumindo, em janeiro de 48, porque esse homem deu a vida pelo Tibete, e eu me apaixonei pelo Tibete quando eu li a biografia dele, ainda novo convertido. Em 48, em janeiro, muito frio no Tibete, ele saiu sozinho, descalço, 15, 20 graus abaixo de zero. Ele saiu sozinho para andar cerca de 500 quilômetros até a capital do Tibete. Ele nunca chegou lá. Não se sabe o que aconteceu com ele. Pode ser que um tigre, ela tem muitos tigres, tenha comido ele. Pode ser que uma avalanche de neve, pode ser que ele foi arrebatado, ninguém sabe. Ele nunca chegou lá, nunca se teve mais notícia dele. Naquela hora que eu estava orando, no final da tarde, o Senhor veio e falou comigo: o grão de trigo foi plantado aqui. Eu estava no Tibete em 48. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E chegou a hora do grão de trigo que morreu aqui em 48, de fruto. Agora eu tinha uma palavra de Deus. Você não sabe. Você não sabe. É assim. E você não precisa saber.
Agora eu estava lá e o Senhor veio e falou comigo sobre o grão de trigo que havia sido plantado no Tibete. E nós então começamos uma igreja lá, anos depois. Nós não podemos mandar dinheiro para lá, irmãos. Perseguição. É muito difícil. Para levar dinheiro para o obreiro nosso lá, eu tenho que mandar alguém pegar o avião e ir lá. Não consegue visto no Brasil, tem que ir até o Nepal. Pega o visto no Nepal, depois chega até o Tibete. É uma luta passo a passo. Então não pense que é fácil. Não pense que não tem cruz pela estrada. Não pense que não tem lágrimas pela estrada. Tem. Sundar Singh, irmãos, isso aqui, ó. Porque Ruth, olha aqui, ó, onde quer que fores, irei eu. Isso aqui está falando de direção. Quem se submete tem direção. Quem se submete tem a clara direção do Espírito Santo para ele caminhar hoje. Ele vai seguir a plena direção do Espírito Santo, mas é quem se submete. E a minha experiência, irmãos, em relação a isso, a submissão, ela entrou debaixo da autoridade, completa autoridade da sua sogra. Onde fores, irei eu. Pronto. Ela agora não tem dúvida da caminhada que se iniciou. Onde fores, irei eu. Submissão. Ou você deixa a rede, ou você deixa o barco. Alguns, eu não estou dizendo aqui que você tem que sair amanhã e vender seu carro, fazer, mas se Jesus mandar, você vai ter que fazer. Porque estará tudo na mão dele. Ele decide. Você não toma mais decisão sobre sua vida, sobre o seu amanhã. Não importa quem você seja, não importa o que você faça, você não toma mais decisão. Se você quiser andar, caminhar, alcançar o altar com ele, você não toma mais nenhuma decisão na sua vida a respeito do seu amanhã. Você não toma. Tome sua decisão, se você quer ou não. Você tem que só dizer sim. Lança-me no mar. Se o peixe engolir, engoliu. Pronto. Entendeu? Vai ter um peixe pela estrada fora aí. Vai ter. Né? Deixa. Mas fica lá. Aonde quer que fores, irei eu. Para terminar, naquela tarde, já quase noite, eu falei, então senhor, agora eu já sabia que nós tínhamos que entrar no Tibete, que Deus nos daria a graça e a força para entrar no Tibete. Agora eu já sabia disso. Mas eu falei, senhor, então fala comigo, me dá uma palavra. Quando eu falei isso, irmãos, eu não sou místico. Eu não sou daqueles que abrem a Bíblia. Ah, Deus falou comigo. Eu não sou místico. Até porque a profissão que a gente exerceu deixa a gente até um tanto frio. Mas quando eu falei, o Senhor me conduziu na mesma hora a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Irmãos, quando o Senhor me deu esse texto, eu chorava muito, mas eu chorava de alegria. Então, quando Deus, escute, Ele não falou comigo no Brasil, Ele não falou comigo um mês antes, 2 anos antes, não. Ele falou comigo lá no Tibete. A luz vai vir dia a dia.
A luz vem, mas você não precisa, porque quando Abraão partiu nessa caminhada, irmãos, o Senhor falou assim para ele: olha o que está escrito, Abraão, agora você vai. E lá em Hebreus, olha o que o escritor de Hebreus fala: Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Você não tem que saber onde você vai, você não tem que saber o dia da manhã. Ruth não sabia o dia da manhã, Ruth não sabia, mas Abraão partiu, como um doido, como um louco. Mas na caminhada, Ele nunca vai falhar com você, Ele jamais vai falhar com você, e você vai conhecer o Deus que você tem. É quando você sai da sua terra, quando você sai do conforto, quando você caminha, quando você deixa o barco, aí você vai conhecer o Deus que você tem. E olha o que o Senhor falou para mim, irmãos. Ele falou assim, Isaías 43, voz no que clama no deserto. E fazia horas que eu estava clamando naquele deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus, todo vale será aterrado. Irmãos, eu li isso chorando, e nivelado todos os montes e outeiros. Eu estava numa cidade a mais de 4.000 metros de altura, irmãos, tudo íngreme. Isso aqui, exatamente isso aqui, irmãos. O que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados, a glória do Senhor se manifestará. Olha aqui, irmãos, Deus vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Quando você caminha, Ele vem. Quando você caminha, Ele vem, e Ele fala com você. O texto vai até o versículo 11, eu não vou ler até o 11, vai do 3 ao 11, mas quando eu li o 11, irmãos, as minhas lágrimas, eu não estava mais nem com frio. Olha o que eu li o 11: como pastor, apacentará o seu rebanho. Eu falei, mas o senhor não tem um rebanho no Tibete para apacentar? Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Eu estava com a foto, meu irmão Tiago, eu estava com a foto daquelas crianças. Ele está dizendo para mim, eu vou cuidar desses cordeirinhos, eu vou colocar eles nos braços. Irmãos, que sonho que eu tenho que isso aconteça no Tibete. Nessa hora, irmãos, eu entendi que Deus havia falado: as que amamentam, Ele guiará mansamente. Ah, irmãos, vale a pena caminhar, vale a pena sair do lugar, vale a pena deixar o barco. Já está cerca de, nós somos casa, umas 300 crianças cuidando assim internas, mas no trabalho de prevenção já está chegando a 2.000 meninas, mais de 1.700 meninas, mais de 1.700 meninas. Onde quer que fores, irei eu. Quando você se submete, você tem plena direção. Se você quer sair do nível 0 de obediência e não ter governo sobre o seu dia de amanhã, é assim que começa. Amém? Baixa a sua cabeça. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor agora. Abraão partiu sem saber onde ia. Ruth partiu sem saber o seu destino. Se você quer, tem um preço a pagar. O que vai fazer você não desistir
é o seu nível de santidade. É o caráter de Jesus em você. É isso que vai dar força para que você não desista nunca. Para que você não desista. Como pastor, apacentará seu rebanho. Irmãos, hoje nós já temos no Tibete um rebanho com cerca de 80 crianças, 80 crentes, irmãos. Ele já tem um rebanho no Tibete hoje. Ele já tem. É um pequeno rebanho, mas é um começo. Não desista. Não desista. Você vai ser desafiado a desistir, mas permaneça. E você chegará ao altar com Ele.